No acumulado do segundo trimestre, houve queda de quase 11%. Economia. Hoje o Banco Mundial e o Fundo Monetário estão fazendo extrapolações. Todas as extrapolações mostram, por exemplo, que a China vai crescer 3%. Em plena pandemia, com todo o colapso, com o primeiro isolamento, a China vai crescer 3,1%. É o que está estimado pelas agências internacionais. As mesmas agências estimam que o Brasil vai perder 9 pontos percentuais. E eles extrapolam a média de consequência econômica da pandemia para o mundo. A média de consequência econômica é que a economia mundial vai cair 4,5%. O Brasil vai cair o dobro. Qual é a diferença? Primeiro é que nós entramos na pandemia com o corpo econômico já muito combalido. A Dilma e o lulopetismo quebraram o Brasil. As pessoas se zangam, mas os números são aí para demonstrar. Em 2015, o Brasil caiu 3,2% a economia, e em 2016 caiu 3,5% a economia. Nunca houvera antes na história desse país uma queda acumulada do PIB de quase 7 pontos percentuais em 2 anos. Agora, o Bolsonaro vai bater o recorde do lulopetismo, fazendo o discurso lulopetista, vai derrubar a economia em 9 pontos. Qual é a desculpa? A desculpa é concretude. Eles anunciaram aí ao redor de 1 trilhão e 200 bilhões de reais de crédito para as microempresas. Sabe quanto chegou até o momento em que nós estamos conversando? 100 e poucos bilhões. Por quê? Porque eles não regulamentaram, entregaram esse 1 trilhão de reais do caixa do Banco Central para o sistema financeiro, a pretexto de que a mera entrega desse dinheiro público faria com que os bancos aumentassem a oferta de crédito para as microempresas, para superar a queda de faturamento causada pelo isolamento, e os juros iriam cair. Pois bem, o que é que acontece hoje? Teste tudo se eu estou dizendo aqui a verdade ou não. O crédito no Brasil encolheu e o juro subiu. E aí, cadê esse dinheiro, essa montanha de dinheiro? Imposta todinha no caixa dos bancos no fim da tarde, eles pegam essa montanha de dinheiro público que eles receberam com 0 de custo e emprestam para o governo a taxa Selic. Nós saiu um estudo da Oxfam ontem que os 42 bilionários brasileiros ganharam mais 34 bilhões de reais nos últimos 4 meses da pandemia. Tudo dinheiro público tirado do cofre do Tesouro ou do Banco Central e repassado para os bancos, meu irmão. Esse país é um país sangrado e é por isso que eu sou vetado. Então, ninguém pode dizer que eu sou incompetente, que eu sou não sei o quê, que eu sou bocão. Aí um concorrente de vocês ontem, sem nenhuma razão de fato, abre uma manchete de estardalhaço que eu estou respondendo processo. Olha quais são os processos. 70 processos eu denunciando corrupção. A taxa de desemprego subiu mais uma vez para 13,3% no segundo trimestre do ano. Nós já temos 12 milhões e 800 mil brasileiros em busca de alguma oportunidade de trabalho. Juliana Rosa comigo ao vivo aqui no estúdio. Ju, é a maior taxa aí em 3 anos, né? A gente vinha recuperando e aí veio a pandemia e foi tudo embora de novo. Boa noite. Boa noite, Trali, para você. Boa noite para você que acompanha a edição das 6. É grave todos os números que a gente olha dentro desse levantamento do desemprego. Primeiro, eu vou trazer para você a taxa oficial de desemprego, que é medida a partir do momento que o IBGE pergunta se as pessoas estão procurando emprego. Se você fala que está procurando, você faz parte da estatística dos desempregados. Então, vamos comparar aqui como é que está essa taxa. A gente tem no segundo trimestre, de abril até junho, uma taxa de 13,3%, que é acima dos primeiros 3 meses do ano e também acima do mesmo período do ano passado. Só que é bom lembrar, Tralho, os especialistas dizem que esse número aqui não reflete o tamanho do problema. Por quê? Porque muita gente não está procurando, por conta da pandemia, principalmente, e tem muita gente que perdeu, inclusive, trabalho informal e está fazendo bico, às vezes nem bico. Então, são os chamados subocupados, que gostariam de trabalhar mais e não têm oportunidade. Aí eu queria destrinchar esses números para você ver. Porque se a gente pega só os desempregados, que é na outra tela, a gente tem aqui o total de 12 milhões e 800 mil desempregados que a gente que procura. Se a gente somar, Trali, com a força de trabalho potencial, que é o número de brasileiros que gostariam de trabalhar e não estão podendo procurar, não estão podendo trabalhar por algum motivo, e aí a pandemia aparece com força na pesquisa, é mais do que quem está procurando. Isso aqui é a primeira vez que
que acontece, segundo os especialistas. Aí, se você soma, olha, com esses chamados subocupados que eu estou dizendo aqui nesse canto esquerdo, você soma os desempregados com a força de trabalho potencial com os subocupados, né, a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros sem trabalho, sem algum tipo de trabalho. Nós assistimos agora, eu como velho professor de Direito, assisti chocado, um quadro altamente relevante do Superior Tribunal de Justiça, que é o segundo tribunal mais importante, da prisão domiciliar para uma foragida. Então a mulher do Queiroz tinha uma prisão preventiva decretada e qualquer circunstância de um foragido, a lei não dá favorecimento, a lei pelo contrário, a lei pune, porque a lei quer estimular que as pessoas se submetam à justiça, né? que tenham, né? que se apresentem, que ajudem a justiça a esclarecer se são culpadas ou inocentes. A mulher do Queiroz fugiu e, de repente, o ministro do STJ dá uma prisão domiciliar para uma foragida. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Cadê a lei nisso? Não tem lei, é politicagem. Mas agora há pouco o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para manter o casal em casa em prisão domiciliar. Os dois são peça-chave da investigação sobre rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Quem tem mais informações para nós é a repórter Fernanda Grael. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O Tribunal de Justiça aqui do Rio havia expedido o mandado de prisão para Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar, mas não deu tempo dele ser cumprido, porque agora à noite saiu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que atendeu um pedido da defesa do casal. Com isso, eles não vão ter que ir para o presídio, como havia determinado ontem o ministro do STJ, Félix Fischer. Fica mais distante a possibilidade de uma delação premiada. A gente precisa entender quais foram os argumentos do ministro Gilmar Mendes para mantê-los em prisão domiciliar, para saber quais são ou se há diferenças entre a decisão que mantém Queiroz em prisão domiciliar e a de Márcia, uma vez que no caso dele, a prisão domiciliar poderia ser inclusive justificável em razão da Covid-19. Mas, no caso de Márcia Aguiar, essa explicação não colou quando o ministro Noronha, presidente do STJ, assim decidiu. Funcionários que não apareciam na Câmara de Vereadores. Alguns estudavam a quilômetros de distância do Rio enquanto nomeados no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Outros nem crachá tinham. A senhora assinava ponto, tinha crachá? Não. Diva da Cruz Martins, de 72 anos, trabalhou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre 2003 e 2005. Recebia R$3.000 por mês. Ela contou que não encontrava com ele e que sequer conhecia os colegas de trabalho. A senhora encontrava geralmente o vereador? Não encontrava com ninguém. Eu estou dizendo que eu ia lá voltar, não sei nem quem trabalhava lá. Os registros da portaria da Câmara mostram que entre os anos de 2003 e 2005, Diva não apareceu nenhuma vez por lá. A primeira visita só aconteceu em 2013, quando ela nem era mais funcionária do gabinete. Diva contou que sua função era distribuir panfletos de propaganda do mandato de Carlos Bolsonaro na cidade onde mora, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fazia panfleto aqui em Nova Iguaçu. Entregava panfleto? É. Para quem? O Carlos. Há muitos anos já. Entendi. Mas aqui em Nova Iguaçu? Aqui em Nova Iguaçu. Distribuir panfletos pode servir para conquistar apoio popular. Só que Carlos Bolsonaro é vereador no município do Rio de Janeiro e não pode receber votos de eleitores de Nova Iguaçu.
Carlos Bolsonaro é suspeito de empregar funcionários fantasmas no seu gabinete desde o primeiro mandato, há 19 anos. Pelo menos 8 pessoas já prestaram depoimento ao Ministério Público do Rio. Os promotores apontam que pessoas foram contratadas aparentemente como funcionários fantasmas. Alguns com elevada faixa etária e que moram em municípios afastados do Rio de Janeiro e até em outros estados. O Ministério Público afirma ainda que há indícios, ao menos em tese, do crime de peculato na contratação de servidores por Carlos Bolsonaro que não dariam expediente na Câmara. O Bolsonaro tinha 6, isso aí quando eu era deputado federal, todo mundo sabia. Tinha 6 funcionários fantasmas que nunca pisaram no gabinete dele só para assinar o recibo e ele botar o dinheiro no bolso. Tinha um filho, tinha um irmão aqui na Assembleia do Rio de São Paulo, ganhando sem trabalhar, morando no Rio. Ensinou essa mesma coisa para os filhos e depois conectou-se com as milícias. Bolsonaro é um depravado, estou lhe dizendo, do seu ponto de vista moral. Jura? Um depravado. É bom a gente nunca esquecer, a mulher do Bolsonaro, a sua excelência, a primeira-dama do Brasil, tem dinheiro do Queiroz na conta dela. O Bolsonaro disse e nunca mostrou um documento sequer, nem uma TED, nem um DOC, muito menos um contrato, que isso era um empréstimo que ele tinha feito para o Queiroz e que o Queiroz pagou não para ele, mas para a mulher dele. Nunca isso foi demonstrado. Evidentemente que nós que estamos na vida pública somos vilipendiados, insultados, caluniados, injuriados todo dia. A gente não pode ter medo disso, faz parte de uma democracia em construção, maus costumes ainda são, infelizmente, uma coisa muito comum. Mas quando a gente não deve, a gente não teme. Eu, por exemplo, acho que nenhum político, ou mandatário, ou ocupante de cargo público deveria ter direito a sigilo bancário e fiscal. Eu acho. Eu, por exemplo, não tenho. Qualquer um que quiser conhecer, para mim, zero problema. Agora, eu não ocupo nenhum cargo público. Do que está com medo o senhor Jair Bolsonaro? Por que não se faz a devassa e a explicação e amanhã ele mostra que foi inocente, cobra as indenizações devidas por quem tenha eventualmente levantado. Mas não é, que ele é culpado até o gogó. O Datafolha perguntou: o presidente Jair Bolsonaro é culpado pelas 100 mil mortes do novo coronavírus no Brasil? Para 47%, ele não tem culpa. 41% disseram que ele é um dos culpados, mas não o principal. 11% consideraram o presidente o principal culpado. 2% não souberam responder. Uma outra pergunta do levantamento é se o governador do estado do entrevistado é responsável pelo avanço do coronavírus no Brasil. 55% responderam que o governador não é. 24% consideraram o governador muito responsável. Para 18%, um pouco. E 3% não sabem. E aí, anote o que eu estou lhe dizendo, o Guedes não demora. É só ele achar que cicatrizou o capital político ferido pela demissão do Moro, ele vai afastar o Guedes. Não tem erro disso. Por quê? Porque o Guedes não entende o Brasil, não conhece o Brasil. E a intuição dos generais que estão ao redor do Bolsonaro
vem da formação deles, militar, que é nacional-desenvolvimentista. Se considera cada qual mais sabido, mais inteligente, porque tem uma formação rasa, que compreende de qualquer forma, como o Bolsonaro não entende, a formação do Brasil. E a formação do Brasil deve muito ao nacional-desenvolvimentismo, à infraestrutura. O velho general Geisel, não é, fez o polo petroquímico de Camaçari, enfim, lá atrás o Castelo Branco fez o Estatuto da Terra. E isso eles têm, os militares. Por isso que eles já lançaram um projeto Brasil, que é um PowerPoint, uma coisa muito sem fundamento, mas basicamente é um conceito dirigista em que o Estado assumiria uma tarefa de vir em socorro da economia, né, na contramão do dogma neoliberal, que é menos Estado, destrói o Estado, privatiza, que os estrangeiros vão nos salvar com capital, que é a estupidez do Paulo Guedes.